Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Niles Talbot construiu sua identidade sobre a crença de que o mal é uma matéria sólida, separável, eliminável por meio de um gesto técnico preciso. Sua maior dificuldade reside na incapacidade de tolerar a ambiguidade moral. Para ele, ou se é culpado, ou se é puro, ou se é ordem, ou se é caos. Quando o Estado revoga a pena de morte, não é apenas um decreto jurídico que cai sobre ele, mas a desintegração da estrutura simbólica que o sustentava. Niles não sabe existir fora da função de executor. Sua identidade depende da presença de condenados. Incapaz de integrar a ideia de que a justiça humana é imperfeita, ele projeta no sistema aquilo que não suporta reconhecer em si: a falibilidade, a dúvida, a própria violência. O arquétipo do anti-herói emerge com força, pois Niles não luta por redenção, mas por controle. Ele se vê como necessário, inevitável, quase sagrado. A cadeira elétrica, os cabos, o ritual metódico tornam-se extensão estética de sua psique, fria, exata, convencida de que a eletricidade purifica. No plano coletivo, Niles encarna um padrão ancestral que atravessa culturas, o impulso de restaurar ordem quando a sociedade parece permissiva demais. Sua persona de funcionário disciplinado mascara um complexo de autoridade profundamente enraizado. Ele necessita sentir-se instrumento legítimo de algo maior. A eletricidade funciona como símbolo arquetípico de julgamento instantâneo, invisível, invisivelmente moralizada, absoluta. No terceiro milênio, onde tribunais públicos se formam nas redes e sentenças sociais são pronunciadas com rapidez implacável, a trajetória de Niles ecoa como espelho inquietante. Sua psique tenta se autorregular assumindo o papel que acredita ter sido abandonado pelo Estado, mas ao fazer isso, rompe o equilíbrio interno. Substitui o princípio coletivo pela vontade pessoal, confundindo ordem com domínio. A sombra em Niles não se revela em culpa, mas em prazer silencioso. A excitação contida na montagem das armadilhas, a satisfação na narrativa cínica com que descreve suas execuções clandestinas. Ele chama isso de dever, mas o brilho em sua determinação revela algo mais primitivo: o fascínio pelo poder absoluto sobre o destino alheio. Ao negar essa dimensão, Niles a fortalece. Cada morte reforça sua convicção e aprofunda seu isolamento. Cada justificativa amplia o bloqueio que o impede de perceber que a violência que ele combate é a mesma que o move. Quando é capturado, a queda não é apenas jurídica, é o retorno inevitável do conteúdo reprimido que ele acreditava controlar. A não integração da sombra o conduz exatamente ao circuito elétrico que antes operava com orgulho. A ampliação simbólica se ilumina à luz de Apep, a força primordial do Egito Antigo que representa o caos eterno ameaçando a ordem cósmica. Apep não age por maldade pessoal, mas por necessidade de dissolução. Ele é a escuridão que tenta devorar o sol a cada amanhecer. Niles acredita lutar contra o caos social, mas ao assumir para si o poder de decidir quem deve viver ou morrer, transforma-se na própria força desestabilizante que dizia combater. Assim como Apep emerge repetidamente para desafiar a harmonia do mundo, Niles irrompe contra o sistema em nome da ordem, apenas para gerar desordem maior. Psicologicamente, essa imagem revela a inversão fatal. Quando o indivíduo se identifica totalmente com a função de defensor da luz, corre o risco de tornar-se o agente invisível da sombra que pretendia destruir. Se eliminar o caos exige tornar-se caos, onde exatamente começa a verdadeira corrupção? Agora que entendemos o conflito psíquico, veremos como ele se transforma em destino na história. A chuva fina escorre pelos muros da prisão enquanto Niles Talbot executa seu trabalho com precisão cerimonial, ajustando correias,
verificando fios, acionando o interruptor com convicção absoluta. O corredor metálico vibra como se tivesse memória. As paredes absorvem cada respiração e devolvem um frio úmido que se agarra à pele. Ele não demonstra hesitação. Considera-se servidor indispensável de uma engrenagem moral maior. Quando o Estado anuncia a abolição da pena de morte, o espaço parece encolher ao redor dele. As lâmpadas tremem como se desaprovassem a decisão, e Niles recebe a demissão com indignação contida. A câmera desliza em traveling lento pelo corredor da execução, aproxima-se em close do rosto imóvel de Niles e realiza um leve plongé sobre a cadeira elétrica, como se o próprio ambiente observasse a ruptura silenciosa de sua função. Sem a função oficial, Niles acompanha com revolta a libertação de condenados por tecnicalidades jurídicas ou mudanças na legislação. A cidade reage como um organismo inquieto. Ruas suadas pela umidade noturna parecem conspirar em sussurros elétricos. Incapaz de aceitar a nova ordem, ele decide continuar seu ofício por conta própria. Em sua casa, monta dispositivos improvisados de execução com o mesmo rigor técnico que empregava na prisão. Sua primeira vítima é uma mulher que havia assassinado o marido. Niles a surpreende e a eletrocuta em uma banheira preparada para conduzir corrente. A água estremece como se tivesse vontade própria, agarrando o corpo sob descarga controlada por suas mãos firmes. Confiante, Niles passa a se ver como juiz, júri e executor divino. Ele seleciona novos alvos entre aqueles que considera culpados e impunes. Cada armadilha revela planejamento detalhado. Cada execução reforça sua crença de que está corrigindo falhas institucionais. Enquanto a polícia inicia a investigação sobre os assassinatos vigilantes, o ar nas cenas parece espesso, comprimindo os movimentos e tornando os ambientes hostis. Niles narra suas ações com cinismo, convencido de que cumpre missão necessária. O espaço urbano reage com rangidos e vibrações elétricas que acompanham sua presença, como se reconhecesse a repetição de um ritual proibido. O ponto de ruptura ocorre quando ele persegue um dono de bar corrupto e obeso, suspeito de crime brutal. Niles monta uma armadilha elétrica complexa no escritório do homem, conectando fios e mecanismos com minúcia obsessiva. O local parece se fechar em torno deles. As paredes suam tensão. A iluminação pisca em pulsações irregulares. No instante em que Niles se prepara para concluir a execução, a polícia invade o espaço e interrompe a ação. Ele é preso antes de completar o plano ou escapar, e a estrutura que ele acreditava dominar o envolve agora como contenção inevitável. A câmera executa um movimento de aproximação gradual em direção ao interruptor inativo. Corta para um plano fechado no olhar de Niles e então recua em traveling rígido, enquanto as sirenes refletem luz intermitente nas superfícies metálicas do escritório. Preso e julgado, Niles recebe sentença condenatória. O clamor público provocado por seus próprios crimes contribui para que a pena de morte seja reinstaurada pelo Estado. Na cena final, ele é conduzido à mesma cadeira elétrica que operava com orgulho. Um novo carrasco, alguém que Niles desprezava por considerar inexperiente, assume o controle. Durante a execução, o procedimento falha por erro intencional ou incompetência, prolongando o sofrimento. A sala vibra com descarga contínua. As paredes parecem contrair-se ao redor do corpo imobilizado, enquanto a eletricidade percorre seu destino final. Niles grita sobre a corrente que um dia acionou com convicção, tornando-se a própria vítima do sistema que defendeu. Se a justiça que ele acreditava restaurar o consome da mesma forma, que sentido resta em distinguir punição de vingança? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.